Imagina viajares para o paraíso tropical e serem espancados, amordaçados e atirados para uma vala. O cimento será deitado por cima de vocês. E alguns ainda vão estar a respirar. Tudo isto a mando do homem que te foi buscar ao aeroporto. Tu estavas com o teu círculo de amigos mais próximo. O sol brilhava, tinham dinheiro no bolso e confiavam cegamente nele. Um compatriota, um amigo de longa data. O que tu não sabias é que ele já tinha comprado o cimento, as pás e as cordas. Esta é a história do monstro de Fortaleza e é um dos crimes mais diabólicos alguma vez cometidos por um português. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Ano de 2001. O Brasil era o destino de sonho para muitos portugueses. Uma economia convidativa, praias infinitas e a promessa de dinheiro fácil. Foi com esta ilusão que 6 empresários da região centro de Portugal embarcaram num voo rumo a Fortaleza, no Ceará. Joaquim da Costa, Joaquim Martins, Joaquim Mendes, Manuel Joaquim Bastos, António Rodrigues e Vítor Manuel Martins. Eram homens de negócios, donos de padarias, construtoras e agências. Levavam nos bolsos milhares de contos em dinheiro vivo e cartões de crédito com tetos altíssimos. Iam para investir, iam para comprar terrenos e desfrutar da vida. Mas havia um detalhe fatal. Eles não foram às cegas. Foram ao convite de Luís Miguel Militão. Militão era português, natural da mesma região que eles. Já vivia em Fortaleza e apresentava-se como um homem de sucesso, perfeitamente integrado no Brasil. Ele seria o guia, o porto seguro, a ponte para os grandes negócios. O que os 6 empresários não sabiam é que o homem de sucesso estava completamente falido. Militão estava afogado em dívidas e o desespero financeiro transformou-o num predador. Ele não olhou para os amigos que aterraram no aeroporto. Ele olhou para 6 caixas multibanco ambulantes. A história criminal está cheia de crimes passionais e erros de momento, mas o que choca no caso do monstro de Fortaleza é a frieza absoluta do planeamento. Dias antes de os 6 portugueses pisarem solo brasileiro, Militão já tinha o guião da morte escrito. Ele não ia sujar as mãos sozinho. Contratou 4 homens locais, incluindo um segurança chamado Manuel Lourenço. A promessa era simples. Iriam roubar estrangeiros ricos, dividir o dinheiro e apagar os rastros. Para apagar esses rastros, Militão escolheu o túmulo perfeito, a barraca de praia Vela ao Luar, situada na Praia do Futuro. Um bar de madeira e cimento, virado para o mar, que estava fechado para obras. Militão foi a uma loja de ferragens. Comprou sacos de cimento, cal, pás, picaretas e metros de corda de nylon. Tudo isto com os amigos ainda a fazer as malas em Portugal. A cova foi escavada no chão de cimento da cozinha do bar. 2 metros de profundidade, larga o suficiente para caber 6 corpos empilhados. O buraco foi disfarçado com tábuas de madeira e sacos vazios. Tudo pronto. Só faltavam as vítimas chegarem. A viagem corria bem. Dias de praia, noitadas, jantares de luxo. Os empresários estavam deslumbrados com a hospitalidade do seu amigo Militão. Não desconfiavam de nada. Na noite de 11 de agosto, Militão faz o convite final. Convence os 6 amigos a irem até à barraca Vela ao Luar para uma festa privada. Prometeu-lhes música, bebida e mulheres. Eles entram nas carrinhas. Estão descontraídos, a rir, a fumar. Falam sobre os negócios que vão fechar, sobre as casas que vão comprar, sobre como vão voltar a Portugal ricos. Mas quando chegam à Praia do Futuro, a escuridão é total. O bar está deserto. Só se ouve o barulho violento das ondas a bater na areia. Assim que passam a porta da cozinha, a armadilha fecha-se. Os capangas de Militão saem das sombras. Estão armados com paus, ferros e revólveres. O choque inicial paralisa os portugueses. E o pior, o amigo que os convidou assiste a tudo, impassível. Não mexe um dedo, não diz uma palavra, apenas observa. Eles são obrigados a deitar-se no chão de cimento frio. As mãos e os pés são amarrados com as cordas de nylon, tão apertadas que cortam a circulação. O terror instala-se quando percebem o que lhes estão a exigir. As senhas dos cartões de crédito. A tortura começa. Um a um, são espancados a pauladas para fornecerem os códigos. Quem resiste, leva mais. Quem chora, leva o dobro. E para garantir que não mentem, os criminosos pegam nos cartões, vão até às caixas multibanco da cidade e testam as senhas enquanto os empresários continuam reféns no chão do bar, amarrados, a sangrar no escuro, a ouvir apenas o barulho das ondas. Quando a última senha é confirmada, a utilidade dos 6 homens termina. Militão tinha dado a ordem, ninguém podia sair dali vivo. O massacre final não foi feito a tiro para evitar barulho. Foi feito com recurso à força bruta.
pancadas na cabeça com ferros, estrangulamento com as próprias cordas que os amarravam. Alguns tentaram implorar, outros rezaram. Mas não houve misericórdia. Mas aqui é onde a história se torna verdadeiramente macabra. E preciso que prestem atenção ao que vou contar agora. Com os corpos destroçados, amarrados e sem forças, os capangas começam a arrastá-los. Um a um são atirados como lixo para dentro da cova aberta no chão da cozinha. Ouve-se o impacto surdo de cada corpo a bater no fundo da terra. 6 homens adultos empilhados numa vala estreita e escura de 2 metros de profundidade. Braços torcidos em ângulos não naturais por causa das quedas. Pernas presas umas nas outras. O cheiro metálico a sangue a misturar-se com o cheiro da terra úmida. E aqui reside o detalhe que a autópsia mais tarde revelaria. O detalhe que transforma este crime num dos episódios mais asfixiantes e perturbadores da história criminal. Lá em cima, os assassinos começaram a preparar a mistura. O som ríspido das pás a raspar no chão, a misturar a areia, o cimento e a cal virgem. E para quem ainda estava consciente lá no fundo do buraco, esse som significava apenas uma coisa. Quando a primeira camada grossa de cimento e cal foi despejada para dentro da cova para selar o túmulo, nem todos estavam mortos. O choque da medicina legal foi absoluto. Os legistas encontraram vestígios profundos de cal nas vias respiratórias e nos pulmões de algumas das vítimas. Para a cal chegar tão fundo, o corpo tem de fazer um esforço mecânico. Eles inspiraram. Estavam perfeitamente conscientes quando o chão lhes caiu em cima. Imagina o terror absoluto. Estás no fundo de uma vala completamente escura. Estás amordaçado. Mal consegues mexer um dedo por causa do peso brutal dos teus próprios amigos, mortos ou a agonizar por cima de ti. E de repente, ouves o barulho do cimento espesso a desabar. Primeiro, atinge-te as pernas. Depois, o peito. Sentes o peso insuportável da massa fria a empurrar-te contra a terra. Começa a cobrir-te o rosto, a entrar-te pela boca, pelo nariz, pelos olhos que não consegues limpar porque tens as mãos amarradas atrás das costas. A cal virgem reage com a umidade do teu corpo e começa a queimar-te a pele e a garganta. Tentas gritar por socorro, mas o cimento abafa qualquer som. Entras em pânico, tentas dar a última respiração da tua vida, mas os pulmões rasgam-se ao encherem-se de cal corrosiva e poeira. E depois, os pulmões colapsam e a escuridão é total. Morreram numa das agonias mais longas e claustrofóbicas que o corpo humano pode suportar. Asfixiados, queimados por dentro, enterrados vivos a milhares de quilómetros de casa, enquanto sentiam os passos do próprio amigo lá em cima. O chão foi meticulosamente nivelado com uma espátula. O cimento secou com o calor. O túmulo transformou-se num piso perfeitamente liso e invisível. E Luís Miguel Militão limpou as mãos, trancou a porta e foi para casa dormir. Nos dias seguintes, Luís Miguel Militão vestiu a pele do amigo preocupado. Foi ele próprio à Polícia Federal relatar o desaparecimento dos compatriotas. Disse que eles tinham conhecido umas mulheres na praia e que teriam fugido com elas para outra cidade. Ele chorou em frente às câmaras de televisão, deu entrevistas aos canais portugueses e brasileiros a implorar por informações. Mostrava-se desesperado, mas o crime perfeito não existe. E o ponto fraco de Militão foi a ganância desenfreada dos seus capangas. Enquanto ele chorava na TV, os cartões de crédito dos mortos não paravam de ser usados. Levantamentos em caixas multibanco, compras em lojas de luxo e milhares de reais gastos em bordéis de Fortaleza. As famílias em Portugal repararam que as contas bancárias estavam a ser esvaziadas e alertaram a Polícia Judiciária. A Judiciária contactou a Polícia Federal no Brasil. Ao cruzar as imagens de segurança das caixas multibanco, a polícia não viu os empresários, viu os capangas de Militão. A teia de mentiras desmoronou-se. Quando a polícia interrogou os seguranças locais, um deles quebrou e confessou. Ele apontou o dedo ao mandante e indicou o local exato, a barraca Vela ao Luar. A 24 de agosto, as autoridades partem o chão de cimento da cozinha. O cheiro da decomposição misturado com a cal invadiu a praia. Os corpos foram retirados, empilhados e irreconhecíveis. O país inteiro, tanto Portugal como o Brasil, parou em choque. Luís Miguel Militão foi julgado e condenado a 150 anos de prisão. Uma pena exemplar, mas no sistema penal brasileiro, o tempo máximo de cumprimento contínuo de pena na altura era de 30 anos. O monstro que desenhou um dos crimes mais diabólicos da história lusófona poderá, um dia, voltar a caminhar livre pelas ruas. 6 vidas trocadas por cartões de crédito. Uma traição impensável.
Achas que o limite de 30 anos de prisão no Brasil é justiça suficiente para um homem que planeou enterrar os próprios amigos vivos? Ou deveria existir prisão perpétua para casos como este? Deixa a tua opinião aqui em baixo nos comentários. Nós lemos todos. Se este caso te deixou revoltado, não te esqueças de subscrever o Arquivo Criminal e deixar o teu like. E no próximo episódio do Arquivo Criminal, vamos abrir uma pasta que o sistema tentou esquecer. Mentiras, sangue e uma justiça cega. O verdadeiro monstro pode estar mais perto do que imaginas. Subscreve e ativa o sino para não perderes.